Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar então as nossas aulas online, a aula à distância, e o tema dessa aula vai ser a Primeira Guerra Mundial. Por se tratar de um tema muito extenso, eu resolvi dividi-lo em 3 partes. Na primeira parte nós vamos abordar os antecedentes, ou seja, o que levou à incidência dessa guerra. Na segunda parte nós vamos trabalhar a guerra em si, as fases da guerra, e na terceira parte o seu final e as consequências, ou seja, quais foram as alterações geradas pela incidência, pela ocorrência dessa guerra, principalmente ali na Europa. Então, iniciando a nossa aula de Primeira Guerra Mundial, nós vamos trabalhar a questão do conceito. O que foi? Por que ganhou esse nome de Primeira Guerra Mundial? Primeiramente, é interessante, é importante nós sabermos o seguinte: esse termo, Primeira Guerra Mundial, ele só passa a ser utilizado depois que inicia-se, depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Porque até então, não tinha por que falar a Primeira Guerra. Esse evento, tá? A guerra que foi de 1914 até 1919, fica conhecido como a Grande Guerra, ou então a Guerra. Tá? Porque ela vai ser um evento muito maior do que todos os outros conflitos bélicos que havia existido no mundo. Então foi a Grande Guerra. Ela apenas se torna a Primeira Guerra depois da incidência de um segundo conflito tão grande quanto, na verdade até maior. Aí nós temos a distinção. Opa, peraí. Aquele de 1914 foi a Primeira Grande Guerra. O de 39 já vai ser a Segunda Grande Guerra. Até então, ficou conhecido então, no período da sua ocorrência e também um período posterior a ela, até o início da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter então a nomenclatura de a Grande Guerra ou apenas então como a Guerra. E por que foi tão diferente assim? Então nós temos 2 aspectos básicos que nós podemos considerar para que ela ganhasse todo essa expressão grandiosa de ser a Grande Guerra ou a Guerra. Primeiramente, a questão dos países envolvidos. Vamos lembrar o seguinte, que essa guerra ela vai envolver basicamente quase todos os países da Europa, e a Europa havia passado pelo chamado imperialismo. Então, não apenas a população dos países que residiam, que moravam ali na Europa, essa população vai participar da guerra, mas nós vamos ter a participação das pessoas, da população que morava nas colônias europeias espalhadas pelo mundo. Então nós vamos ter a população, pessoas que moravam na África, na Ásia e que vão acabar deslocando tropas, deslocando exército para participar dessa guerra que vai ocorrer principalmente em solo europeu e também ali na questão do norte da África, a questão ali da Ásia que nós vamos ver a seguir. Mas basicamente é isso, foi a quantidade de países envolvidos. Geralmente, o que acontecia nas guerras até então? Era um país contra o outro, geralmente era uma disputa territorial entre 2 países, entre 3 países. Nunca havia tido então um conflito envolvendo tantos países assim. Além disso, a guerra ela vai ganhar essa nomenclatura grandiosa por conta da quantidade de mortos, a quantidade de feridos, a quantidade de destruição. E essa quantidade de destruição ela vai ser bem superior às guerras anteriores. Eu coloquei aqui para vocês uma tabela só para a gente ter mais ou menos uma estimativa. Ó, a Guerra de Secessão, que é a Guerra Civil Americana, tá? Que foi de 1861 a 1865, nós vamos ter mais ou menos 620 mil mortos. A Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito bélico aqui da América do Sul, teve 130 mil mortos. A Primeira Guerra Mundial ela vai ultrapassar demais, 10 milhões de mortos. E por que se deu, por que ocorreu tamanha mudança, tamanha discrepância assim, na quantidade de mortes, na quantidade de destruição? Nós podemos acreditar isso à questão da Revolução Industrial. Vamos lembrar que o período da Revolução Industrial, esse período de desenvolvimento tecnológico, ele começa no século XVIII, na primeira fase fica restrita à Inglaterra, e na segunda fase os outros países da Europa passam também a fazer parte, a desenvolver essas tecnologias. E a tecnologia, além da produção industrial, além da produção de bens de consumo, ela acaba sendo voltada então para a produção de armamentos.
Então, com o desenvolvimento tecnológico, as armas ganham também um poder de destruição maior. E esse poder de destruição maior vai acabar gerando esse impacto, o aumento na quantidade de mortos, ou seja, a tecnologia torna as armas mais letais. Tá? Então, por isso, a quantidade de países e a quantidade de mortos faz com que esse conflito militar ficasse conhecido na época como a Grande Guerra e depois como a Primeira Guerra Mundial. Mas o que mudou tanto assim em termos de armamentos? Então nós podemos ver uma mudança clara na tecnologia na Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter o uso de blindados, os chamados tanques de guerra, que eram muito utilizados para romper as barreiras, principalmente num primeiro momento em que os exércitos vão estar posicionados. Então você vai ganhar o campo inimigo, então você vai com esse blindado à frente. Ele tem um poder de destruição grande, principalmente de metralhadoras, e alguns já tinham alguns canhões de pequeno alcance, mas já tinha canhões e metralhadoras, e também depois para romper as trincheiras. Então foi muito utilizado nesse momento. Os aviões, que passa a bombardear cidades, campos onde o exército estava localizado. Nós temos as armas de repetição, que vai ser isso extremamente importante. Até então você dava um tiro e tinha que recarregar a arma. Agora, até mesmo os fuzis ou os revólveres, você conseguia dar pelo menos de 5 a 8 tiros, dependendo ali do modelo que era utilizado. Então essa arma de repetição, ela vai auxiliar ao poder ofensivo dessas tropas. As armas químicas e biológicas foi uma outra coisa desenvolvida uma outra tecnologia desenvolvida durante a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter 2 gases principais que foram utilizados nesse conflito: o gás cloro e o gás mostarda. Os 2 gases, primeiramente o cloro, depois veio o gás mostarda e aperfeiçoou o poder de destruição, o poder de matança. São gases asfixiantes, ou seja, vai matar a pessoa pela falta de ar, por asfixia. E além disso, eles poderiam causar cegueira e irritação na pele, tá? Inclusive chegando a queimaduras graves. Estima-se que o uso desses 2 gases, tanto o cloro quanto o mostarda, seja pelo lado da Entente ou pelo lado da Aliança, estima-se que só o uso das armas químicas foram responsáveis por em torno de 1 milhão de mortes. O submarino foi desenvolvido também já na Primeira Guerra Mundial, foi muito utilizado no patrulhamento costeiro, principalmente para tentar impedir que os países inimigos recebessem ajuda de países exteriores. Tá? No caso do Brasil, navios brasileiros que iam abastecer com produtos, com matéria-prima, a França, a Inglaterra, acabaram sendo bombardeados e afundados. Nós temos aqui a metralhadora. A metralhadora vai ser extremamente importante, porque num primeiro momento nós vamos ter aquele conceito básico da guerra, a guerra estilo napoleônica. O que era isso? Você tinha num campo de batalha, você vai ter ali de um lado um exército, do outro lado o outro exército, e eles iriam e se confrontavam no meio ali do campo de batalha. Esse era o modelo utilizado desde a antiguidade. E a Primeira Guerra Mundial ela vai alterar isso, porque os exércitos eles vão ficar, um exército ele vai ficar parado, posicionado, e o outro vai vir de encontro. Quando esse vem de encontro, ele vai estar desguarnecido. E aí a metralhadora causa um impacto, uma destruição muito grande. Então isso foi um dos principais motivos, foi uma das principais armas utilizadas na Primeira Guerra Mundial. Além disso, nós vamos ter a questão do lança-chamas, foi muito utilizado na guerra de trincheira. Você entrava na trincheira e ali incinerava tudo que vinha pela frente. E os canhões de longo e médio alcance, que você conseguiria então bombardear cidades ou bombardear as tropas inimigas a uma longa distância. Então você já causava uma derrota grande, uma perda significativa àquele exército, e quando a tropa vinha por terra, você já tinha ali um exército já arrasado naquele momento. Antes de falar dos antecedentes, eu esqueci de falar um pequeno detalhe. O conceito de guerra total. Isso aqui ele também vai acontecer com a Primeira Guerra Mundial. Foi uma grande mudança na Primeira Guerra Mundial. O que era isso? Como eu falei para vocês, até então as guerras eram disputadas em campos de batalha.
com a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter uma mudança na mentalidade dos exércitos. Não importa se você é militar, se você está fazendo parte ali do exército, ou se você está trabalhando numa fábrica, se você é um camponês, se você gera alguma coisa que pode ser utilizado pelo exército inimigo, ou seja, se eu estou produzindo armas, se eu estou produzindo alimentos, eu também sou o seu inimigo. Então esse conceito ele para de fazer essa distinção entre civis e militares. Tudo passa a ser considerado um alvo. Então, quando vai um avião bombardear um outro país, ele não vai bombardear apenas ali onde o exército está. Ele vai tentar destruir o quê? As fábricas, ele vai tentar destruir os campos, né, a produção agrícola daquele outro país. Porque se você destrói a produção agrícola, vai faltar alimento. Faltando alimento, o exército fica desguarnecido. Se faltar armas, o exército fica desguarnecido. Então, esse conceito de guerra total, ele vai ser apresentado como uma das grandes mudanças. E, consequentemente, se você começa a atingir alvos que não são apenas militares, você começa a atingir alvos civis, você tem ali também um aumento da destruição. Quais são os antecedentes da Primeira Guerra Mundial? Nós podemos considerar os antecedentes principalmente a questão dos movimentos nacionalistas que vão acontecer ali na Europa naquele momento. Nós vamos ter 3 movimentos nacionalistas importantes. Primeiramente, o chamado pan-germanismo. Tá? Depois nós vamos ter o nacionalismo francês, que vai ser bem significante, e também nós vamos ter o chamado pan-eslavismo. Primeiramente, o nacionalismo alemão, que vai estar intercalado com a questão do pan-germanismo. O que seria o pan-germanismo? Pan significa grande. Seria a criação de uma grande nação germânica, de um grande país de origem germânica. Nesse conceito, nós vamos ter aqui o surgimento do território da Alemanha, que até então não existia. Então, quando a gente fala da Alemanha, do território alemão, até 1871 não existia a Alemanha. Ele foi parte de um processo de conquista territorial, de conquista militar e acordos políticos, que vai criar todo esse reino aqui, que vai ser considerado então a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Até então você tinha várias nações, vários países, pequenos países, pequenas monarquias espalhadas ali pela região do norte da Europa. E eu coloquei aqui essa figura, que é o Otto von Bismarck. Ele vai ser o grande responsável. Ele ocupou o cargo de chanceler, né, de primeiro-ministro alemão de 1862 até 1890. E o Bismarck, ele vai conduzir então esse processo de unificação. E ao conduzir o processo de unificação, ele vai também unificar a questão da cultura. Então ele vai despertar o nacionalismo alemão. Então as pessoas, opa, peraí, não, agora eu não faço mais parte de apenas um pequeno reino, eu faço parte do reino germânico. Então isso desperta o nacionalismo. E ao despertar o nacionalismo, nós vamos perceber 2 coisas. No período pós-imperialismo, quando as nações estão disputando áreas de exploração, né, que era no caso a África e a Ásia, a Alemanha, que saiu atrasada, porque enquanto a Inglaterra, enquanto a França já estava fazendo ali a divisão territorial, já estava conquistando países na África e na Ásia, a Alemanha estava passando pelo quê? Pelo processo de unificação. O Bismarck, defendendo os interesses da elite alemã, da burguesia alemã, o que ele faz? Ele começa então a bater de frente com a Inglaterra e com a França. Por quê? É o pensamento nacionalista alemão. Nós temos que desenvolver a nossa nação. E como que nós vamos desenvolver a nossa nação? Através da conquista de territórios, fornecimento de matéria-prima e busca de mercado consumidor. Então o nacionalismo alemão ele vai estar presente em tudo, na questão cultural, na unificação cultural, na necessidade de você defender, de você ter um território para chamar de seu, eu faço parte de um país, de uma nação, e também do outro lado a questão do nacionalismo do ponto de vista econômico, que era necessário você ter territórios para poder ampliar a sua capacidade comercial e a sua capacidade econômica. O nacionalismo francês. De 1870 até 1871, nós vamos ter a guerra entre a França e a Alemanha, que estava recém-formada, estava no processo de unificação.
Nessa guerra, que ficou conhecida como Guerra Franco-Prussiana, Prússia por conta da Alemanha, Franco por conta da França, nós vamos ter a vitória das tropas prussianas, nós vamos ter a vitória da Alemanha. E nessa vitória, nós vamos ter um pequeno detalhe que vai gerar um sentimento de revanche nos franceses. Essa região de Alsácia e Lorena, essa região aqui, pertencia à França. Como a França ela perde a guerra para a Alemanha, ela é obrigada a ceder esse território para a Alemanha. Qual era a importância desse território? Era um território rico em carvão mineral. Vamos lembrar que nesse primeiro momento, a base do desenvolvimento industrial era o uso de máquinas a vapor que eram movidas então pela queima do carvão mineral. Então isso aqui era uma região extremamente importante tanto para a França quanto para a Alemanha, por conta do fornecimento então de matéria-prima para o desenvolvimento industrial. E essa região acaba sendo cedida para a Alemanha. O que desperta nos franceses? Um sentimento nacionalista, um sentimento de revanche. Não, nós temos que reaver, nós não estamos bem com a Alemanha, nós temos que dar um jeito de retomar, de reaver esse território. Então esse sentimento nós vamos perceber que vai ter várias crises que sempre vai ter aquela picuinha entre Alemanha e França, principalmente motivada, além das disputas imperialistas, não é, da disputa de territórios na Ásia e na África, nós vamos ter essa questão, esse litígio, essa disputa territorial dentro da própria Europa. Os movimentos nacionalistas que eu falei para vocês. Pan-eslavismo, né? A noção, a criação de uma grande nação pan de origem eslava. Quem são os povos eslavos? Se você pegar ali a questão do leste europeu, então você vai ter vários países, Rússia, Ucrânia, Eslováquia, então você vai ter vários países ali que vão ser de origem étnica eslava. Então qual era o pensamento deles na época? De criar uma liga, de você criar uma grande nação para desenvolver essa região que vai ter, apesar de terem vários países politicamente organizados ali naquela região, eles vão pertencer à mesma origem étnica, populacional, que era a origem eslava. Então eles vão tentar se organizar. Qual era o maior país eslavo na época? A Rússia. Então a Rússia ela vai defender esse pensamento até mesmo por uma questão de sobrevivência econômica. Nós temos que nos unir, nós temos que expandir o nosso comércio entre nós para que a gente possa se desenvolver e, consequentemente, o Império Russo iria ganhar com isso porque ele estava liderando esse pensamento pan-eslavista. O pan-germanismo, da mesma forma, vai defender então a união dos países germânicos. O que vai alterar aqui se a Alemanha já havia sido formada? Tá? Em 1871 nós já temos a criação da Alemanha propriamente dita. Nós vamos ter a união com o Império Austro-Húngaro. Os austríacos se consideravam, e eram realmente, originários da etnia germânica. Então ali nós vamos ter uma defesa de interesses. De um lado os austríacos, do outro lado, que se consideravam germânicos. Então eles vão se alinhar a esse governo alemão que estava surgindo naquele momento. Então de um lado nós temos o nacionalismo alemão, nós temos o nacionalismo francês, esse pensamento de união dos países eslavos, a união entre a Alemanha e principalmente o Império Austro-Húngaro, e nós vamos ter também antes de falar da questão do imperialismo, eu coloquei aqui para vocês a questão da crise balcânica. O que é isso? Primeiramente o termo balcânica. Balcânica vem da região dos Balcãs, que seria essa península aqui, a Península Balcânica. Essa seria essa região no sudeste da Europa. Fronteira então aqui com a Ásia. O que vai acontecer? Nessa região aqui, o Império Austro-Húngaro ele vai iniciar um processo de expansão territorial. E ele vai anexar um país pequenininho, chamado Bósnia-Herzegovina. Fica nessa região aqui circulada, a Bósnia-Herzegovina. Isso, em 1908, acontece essa anexação. Só que a Bósnia era de origem eslava. E o que vai acontecer? Vai despertar aquele sentimento, aquele pensamento pan-eslavista. A Sérvia, que é esse país que está aqui logo abaixo, então nós temos aqui a Bósnia, do lado de cá nós temos a Sérvia,
vai tentar libertar essa região. Porque, nossa, não, vamos libertar a Bósnia. Não, vamos conquistar a Bósnia, vamos ampliar o território sérvio. Então, nesse conceito, nessa disputa territorial, nós vamos ter uma disputa entre dois países. De um lado, a Áustria, que fazia parte daquele pensamento pan-germanista, que vai ter como aliado a Alemanha, e do outro lado nós vamos ter a Sérvia, que queria então a anexação da Bósnia e fazia parte então do pan-eslavismo, e vai ter como sua principal aliada a Rússia, né? O Império Russo. Até aí, tudo bem? Isso aqui vai ser importante, essa disputa, porque ela vai acabar gerando o estopim da guerra. O estopim da guerra, a Primeira Guerra Mundial, ela começa por conta dessa disputa. Disputa entre Áustria e Sérvia pelo controle da Bósnia-Herzegovina. Tudo bem? Mas depois eu retomo, nós vamos trabalhar outras questões dos antecedentes e eu retomo essa questão do estopim da guerra no final dessa aula. Tudo bem? A disputa imperialista. Eu já citei isso, mas é importante refletir. Durante todo o final, na verdade metade do século XIX, nós temos o início da expansão, conquista de mercados, conquista de territórios pelas nações industrializadas. Nós vamos chamar das potências europeias. Então essas potências, Bélgica, Portugal e Espanha, já possuíam ali colônias na região da África e da Ásia por conta da expansão marítima ainda do século XV. Mas nós vamos ter Bélgica, França, Alemanha em menor quantidade, começou depois, mas nós vamos ter Itália, Dinamarca, nós vamos ter a Inglaterra, que vão estar disputando a posse dos territórios da África e da Ásia. Inclusive, chega a se fazer uma conferência entre essas nações, ficou conhecida como a Conferência de Berlim, no qual você tem a divisão. Então, sentam os países europeus e fazem a divisão, a demarcação das terras dentro da África e da Ásia. Essa disputa, nós vamos ter dois países que se sentiram prejudicados. Por quê? A Alemanha e Itália saíram atrasados na corrida imperialista. Porque enquanto Inglaterra, França, Portugal, Espanha já estavam ali conquistando, já possuíam territórios, colônias na Ásia e na África, Itália e Alemanha, no final do século XIX, estavam passando pelo seu processo de unificação. Então, ali naquele momento estava surgindo a Itália, naquele momento estava surgindo a Alemanha. E esses países acabam se sentindo prejudicados e começam a contestar o direito de, principalmente, França e Inglaterra, de ficar com um império colonial tão vasto. Então eles se sentiam prejudicados. Então essa disputa imperialista, disputa por terras, por áreas coloniais, acabam também conduzindo essas nações à guerra. Tanto é que, no primeiro momento, nós vamos ver que a Itália ela se alinha à Alemanha, porque as duas nações tinham esse pensamento em comum, que era obter áreas coloniais de exploração. Nós temos a crise do Marrocos, que foi uma crise envolvendo a Alemanha e a França, e eles vão disputar a região do Marrocos. Por que a região do Marrocos era tão importante? Principalmente por conta da sua proximidade com a Europa. Então nós temos aqui, essa parte azulzinha vai pertencer à França, a parte do norte, que é a região de Gibraltar, vai pertencer à Espanha. E quando há a ocupação do Marrocos, a Alemanha, que já tinha problemas diplomáticos com a França, o que a Alemanha faz? Começa a contestar. A Alemanha queria também ter um pedaço dessa região norte da África. E o que vai acontecer? Vai novamente ocorrer aqueles problemas diplomáticos entre França e Alemanha, e para que não se iniciasse uma guerra, com o intuito de evitar essa guerra entre França e Alemanha, o que a França fez? Não, peraí, eu fico com o Marrocos, que para mim é fundamental, é uma região estratégica, e eu te dou uma parte então do meu território no Congo. Então você tem ali a crise do Marrocos. O que é interessante lembrar nisso? Continua sendo uma crise diplomática entre França e Alemanha. Por conta do quê? Disputa de territórios dentro do conceito do imperialismo. Tudo bem? Isso ainda entre 1905 e 1911 nós vamos ter essa disputa. Tá? Já prestes, chegando à questão do início da Primeira Guerra Mundial.
Alguns conceitos importantes de Primeira Guerra. Primeiramente, o conceito de paz armada. O início do século XX, o final do século XIX e o início do século XX, ele vai ser marcado então por uma paz relativa. Nós vimos a própria crise do Marrocos. Você não vai ter um enfrentamento bélico entre Alemanha e França. Foi resolvido na diplomacia. Só que foi um período de paz, uma paz meio falsa. Por quê? Porque enquanto essas nações estavam ali se organizando, fazendo essas disputas políticas e até mesmo fazendo acordos políticos, como foi o caso da Conferência de Berlim, que vai fazer a divisão dos territórios asiáticos e africanos, nós temos ali uma corrida armamentista. Então as nações elas percebiam o quê? Que era importante você ter um exército. Se eu tenho um exército poderoso, ninguém vai mexer comigo. É igual, se a gente trazer isso para os dias de hoje, por que a Coreia do Norte, e muitas vezes ela tem vários conflitos políticos, embates políticos mesmo com os Estados Unidos? Porque ela possui um arsenal nuclear. Então, para que os Estados Unidos vai atacar a Coreia do Norte sabendo que os Estados Unidos pode sofrer um ataque nuclear por conta disso? Então, esse conceito da paz armada, eu vou me armar não apenas para que eu tenha capacidade de ataque, mas se eu tiver um exército poderoso, o meu exército passa a ser respeitado. Então, uma outra nação ela vai pensar 2, 3 vezes antes de tentar invadir o meu território. A política de alianças é uma outra coisa extremamente importante e graças a essa política de alianças nós vamos ter o conceito de grande guerra, de vários países entrando no conflito. Tá, o que vai acontecer? Essa política de aliança é mais ou menos igual quando tem vamos brincar assim, como se fosse as crianças, que época de criança tal, todo mundo fica valente quando tem a turminha ali do lado. Não é? Eu tô com a minha turminha, então você mexe com os outros, faz bullying com todo mundo, mas quando você tá sozinho, você fala, opa, peraí, o buraco é mais embaixo agora eu não posso dar uma de valentão não. Então, esse mesmo conceito, é lógico que resguardando as comparações, né, extremamente distantes da questão militar, mas nós podemos considerar da mesma forma. Por que os países eles buscavam essas alianças políticas? Porque um país sozinho, ele era fraco. Agora, opa, peraí, uma coisa é eu enfrentar a Alemanha, outra coisa é eu enfrentar a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Então, a partir do momento que você faz esses tratados, que você arranja esses acordos políticos, essas alianças, principalmente alianças militares, você fica mais forte. Então é aquele mesmo conceito da paz armada. Eu não vou enfrentar apenas um exército, eu vou enfrentar um exército de uma aliança de países. Então esse conceito de alianças, ele vai estar vigorando ali no final do século XIX, início do século XX, e nós vamos ter a formação de 2 blocos. 2 blocos que vão ter interesses distintos. De um lado, nós vamos ter a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, o Império Austro-Húngaro e Itália. Alemanha e Áustria, ligadas pela questão do pan-germanismo, se consideravam membros da mesma etnia germânica. E nós vamos ter a Itália, que tinha um alinhamento político com a Alemanha por conta da disputa imperialista. Tanto a Alemanha quanto a Itália haviam saído atrasadas na corrida imperialista, então eles tinham esses interesses políticos e econômicos iguais. Então nós temos a formação de um bloco. Do outro lado, nós temos a formação de um outro bloco. França e Inglaterra, que queriam impedir o avanço econômico, o avanço industrial da Alemanha, queriam manter-se naquela posição, inclusive não ter que ceder os territórios na corrida imperialista, conquistar uma quantidade maior de territórios na África e na Ásia. E de outro lado nós vamos ter a Rússia, que é um país eslavo que queria ampliar as suas posses na região do leste europeu, só que esbarrava onde? Esbarrava-se nas fronteiras do Império Austro-Húngaro e nas fronteiras da Alemanha. E um outro detalhe, nós vamos perceber que com a Áustria tentando anexar a Bósnia, vai bater de frente com o pensamento do pan-eslavismo que era defendido então pela Rússia. Então nós temos 2 blocos, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Aqui uma exemplificação desses blocos, tá? As potências centrais, tá?
que vai ser, no caso, a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Depois nós vamos ter outros países no decorrer da guerra entrando, cada um para um lado diferente. Nós vamos ter principalmente a questão da Bulgária, que vai entrar do lado da Alemanha e da Áustria. Nós vamos ter o Império Turco-Otomano, que vai entrar do lado das potências centrais, do lado da Aliança. E do outro lado nós temos ali a Tríplice Entente, o Império Russo, a França, o Reino Unido. Do lado da Tríplice Entente nós vamos ter a questão dos sérvios, que estavam disputando a região da Bósnia, que entram então, eram aliados do Império Russo, então entram fazendo parte da Tríplice Entente. Até aí tudo bem, pessoal? E nós vamos então para a última parte dessa primeira aula, que é o início da guerra. Lembra que eu falei da disputa entre que a Áustria invadiu a Bósnia e anexou esse território? Muito bem. No dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, o arquiduque significa que ele era o grande duque, ele era o príncipe herdeiro do trono austríaco, não era qualquer pessoa, era o herdeiro do trono, era o filho do rei. Ele estava passeando com a sua esposa, ele foi inaugurar um museu na capital da Bósnia, em Sarajevo, e ele acaba sendo assassinado. Um jovem terrorista, tá, da organização terrorista denominada como Mão Negra, ele vai até o carro e atira e mata o duque, né, o herdeiro, o príncipe Francisco Ferdinando, e mata também a sua esposa, a princesa Sofia. Com isso, o que acontece? Bom, a Áustria não tem uma outra alternativa a não ser declarar guerra à Sérvia. Os sérvios mataram o filho do rei austríaco, então nós temos ali o início da guerra. Como que foi o início da guerra? Declaração de guerra da Áustria à Sérvia por conta do assassinato do Francisco Ferdinando, por conta que a Áustria invadiu a Bósnia e anexou esse território. Tudo bem, pessoal? A gente se vê então no nosso próximo vídeo, que nós vamos tratar então da guerra em si. Quais foram as fases da Primeira Guerra Mundial? Até lá, um abraço!